Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho mais de SQL. Dessa vez nós vamos aprender sobre o lock. A gente vai entender o que é essa cláusula quando nós estamos dando um select aí, e é super importante a gente aprender isso aqui nesse curso gratuito, tá? Então esse vídeo faz parte de um curso totalmente gratuito. Se você não entende ainda como dar um select, tipos de dados, joins, tudo isso tá aqui no canal de graça, nessa mesma playlist, tá bom? Parte de lock que nós iremos aprender hoje é super importante porque se você trabalha aí no banco de dados, principalmente que está em produção, ou seja, você quer buscar dados ali, nós temos um ponto de atenção que é, às vezes nós queremos ler o último dado ou o dado mais atualizado sem impactar na execução ali do banco de dados. Para deixar bem claro isso que eu estou falando, eu quero que vocês imaginem aqui o seguinte: eu vou abrir uma nova consulta conectado aqui no meu banco de dados Adventure Works. Ou seja, eu estou conectado neste banco de dados, beleza? Tranquilo. Agora, se eu abro uma nova guia aqui, ou você se conecta a esse banco de dados, ou outra pessoa se conecta a esse mesmo banco de dados. Então, por exemplo, ó, quando eu clicar aqui e dar um Ctrl N, isso aqui é uma nova conexão. O que eu quero que vocês entendam? Poderia ser outra pessoa, aqui no caso sou eu mesmo, mas aqui essa conexão é diferente dessa. Cada uma dessas duas conexões estão separadas, tá? Isso aqui é importante para você entender que aqui poderia ser, por exemplo, o João e aqui poderia ser o Ronan, ou seja, são duas pessoas conectadas no mesmo banco, só que elas não estão fazendo nada, né? Tá conectado em branco aqui e em branco aqui, beleza? Tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no usuário 1, ó, no usuário 1, que é o número 53 aqui, tá vendo? Deixa eu ver se consigo renomear isso aqui. Pronto, ó, consegui trocar aqui, ó, para usuário 1 para usuário 2, tá? Eu salvei aqui, ó, você vem em salvar, você consegue salvar com o nome que você quiser, tá bom? Acabei não gravando, mas salvar, põe o nome aqui, pronto. Usuário 1, usuário 2, cada um está em uma conexão. Tá, Ronan, entendi, mas o que você quer mostrar aqui? Eu vou mostrar aqui, essa cláusula a gente não aprendeu ainda no curso, a gente vai aprender mais pra frente, mas é para exemplificar. Então eu preciso mostrar. O usuário 1, ele começa aqui uma transação, mas ele não vai terminar ela. Então imagina que o usuário 1 está rodando um processo no banco de dados que vai inserir 1 milhão de linhas, por exemplo. 1 milhão, ou vai alterar 1 milhão de linhas. Não é algo que acontece em milissegundos, concorda? Vai levar minutos, às vezes, para inserir tudo, atualizar tudo, excluir tudo, dependendo aí de qual cláusula a gente está usando. Então, imagina que o usuário 1 está realizando essa operação. Então, ó, imagine que ele está inserindo aqui embaixo 1 milhão de linhas em uma tabela. Qual tabela, Ronan? Vamos usar aqui, por exemplo, uma fácil, tá, de eu inserir dados, que é a TB exemplo, tá bom? Ó, TB exemplo. Então, aqui na select all from dbo.tb exemplo, eu tenho ID e nome, certo? Então, eu vou iniciar essa transação, vou dar um insert into dbo.tb exemplo, também aprendemos já, tá? Dar insert into aqui no canal, values, e vou colocar aqui Ronan, certo? Então, ó, só por exemplo, eu vou só inserir aqui. Opa, tem que passar o ID também. Ó, vou inserir aqui uma linha afetada, beleza? Imagina que tenha 1 milhão de linhas aqui, ok? Pra gente poder exemplificar a importância do no-lock aqui. Vocês vão entender já já, fica tranquilo. Quando eu colocar aqui, ó, begin tran e apertar um F5, o que acontece? Ele inicia uma transação. Quando eu der um insert into aqui, ó, F5, ele insere essa linha. Só que, enquanto eu não der um comandinho chamado commit, ele não comita essa transação. Eu consigo dar um rollback, ou seja, eu consigo cancelar essa inserção. Então, se eu rodar aqui, ó, rollback e der um F5, ele voltou esse insert into. Não ficou claro isso aqui? Muito confuso? Calma, vamos fazer de novo, ó. Vou colocar aqui insert into Ronan. E vou colocar insert into Maria. Não, Maria não, vou colocar Pedro aqui. Se eu der um select aqui no usuário 2, ó, estou no usuário 2, ou seja, outra pessoa na casa dela deu um select all from dbo.tb exemplo. Olha só, Ronan e Maria. Beleza? Se eu vim aqui e simplesmente começar uma transação,
inserir uma linha, inserir outra linha, mas der um rollback, ou seja, volte para trás, cancela tudo isso que eu fiz nessa transação. Quando eu desse rollback e desse select aqui, olha só, as linhas não foram inseridas. Por quê? Porque eu comecei uma transação, faço, e enquanto eu não comitar, ela não acontece. Então a gente já está aprendendo aqui até o que eu ia deixar mais para frente, que é como funciona as transactions aqui, certo? Então essa transaction, quando eu der um rollback, ele cancela tudo que está ali dentro, tá? Alguns comandos não dá para dar rollback, como truncate, por exemplo, mas não vem ao caso agora. Mas o insert int, o update, você pode começar uma transação, validar se deu tudo certo, se sim, você comita. Como assim? Ó, presta atenção, imagina que você está mexendo no banco. Você começa a transação, insere uma linha, insere outra linha, aí você fala, deixa eu ver se tá tudo certo lá na TB exemplo. Vamos lá ver. Vamos ver se tá tudo certo. Ah, inseriu certinho? Beleza, eu venho aqui e dou o meu commit. Dou um F5, pronto, ele vai garantir que essas linhas estão lá. Ou eu dou um rollback e falo, não, tá errado, inseri errado. Rollback, pronto. Se eu der esse select aqui de novo, ó, eles deu rollback, ou seja, não inseriu essas linhas, tá? Beleza, a gente entendeu aqui então o quê? Que eu posso estar numa transação de linhas, de inserindo, atualizando, e pode chegar, por exemplo, a 1 milhão. Imagina que eu estou inserindo 1 milhão, então eu começo uma transação, ó, F5, comecei a transação, e comecei a inserir 1 milhão de linhas, ó, dei F5 aqui, ele começou, ó, inserindo lá 1 milhão de linhas, tá? Isso vai demorar, então tá inserindo, Aí venho aqui no usuário 2, o usuário 2 quer dar um select nessa tabela, para levar lá para o Power BI. Ele quer puxar isso para montar um relatório no Excel. Ele vai vir aqui e apertar F5. E olha só o que acontece. Cadê a tabela? Olha aqui, ó. O tempo está correndo, ele está tentando buscar os dados. 5, 6. E vai ficar buscando aqui para sempre. Por quê? Esse select, por padrão, ele faz o seguinte. Eu só vou buscar esses dados na tabela quando a tabela estiver pronta para ser lida. Ou seja, enquanto um processo estiver rodando na tabela, ou seja, enquanto uma transação, uma transaction estiver rodando na tabela, esse select não vai acabar. Olha só, para ficar mais claro isso que eu tô falando, pensa o seguinte, aqui ó, embaixo tá o usuário número 1, que tá inserindo 1 milhão de linhas, tá vendo? E aqui em cima está o usuário 2, que tá dando um select. Quando eu der um rollback ou um commit, ou seja, eu liberar a tabela exemplo, seja no rollback ou seja no commit, o select ali atrás vai conseguir ser executado. Olha só, vou comitar, hein, ó. Comitei. Na hora que eu comitei, liberou a tabela, ou seja, não tem mais processos rodando na tabela, o select vai lá e busca os dados. Por padrão, o select funciona assim, ele funciona com esse lock, ou seja, ele espera a tabela ficar livre. Só que, em muitos casos, a tabela está tomando transação o dia inteiro, né? Insere, exclui, processos rodando. E eu não quero, né, parar e ficar guardando essas transações. Eu quero só trazer a última foto da tabela, a última do último segundo que estava pronto, para não ter que ficar esperando horas e horas ali essa tabela liberar. Como que eu faço isso? É aí que entra o no-lock, tá? Por isso que eu tô ensinando uma aula só sobre isso, porque é muito utilizado, você tem que saber isso. Tem outros tipos de lock, mas não vem ao caso aqui para você que tá aprendendo agora, que tá começando em SQL, principalmente nesse curso focado em analistas, né? Que vai montar relatório, que vai entender mais sobre SQL, você tem que saber usar o no-lock. Por quê? Vou te explicar como que funciona aqui o no-lock, ó. Eu vou novamente começar uma transação no usuário 1, ó. Begin tran. Beleza? Começou a transação. Vou inserir essas duas linhas, mas não comitei, certo? Se eu der esse select aqui, a gente sabe o que vai acontecer, né? Ó, ele não vai ir. Por quê? A tabela tá travada. Então eu vou cancelar aqui, tá? Ó, cancelei. E eu vou ensinar agora como que a gente faz. A gente faz assim, ó. Select tudo da tabela with no lock. Ou seja, eu falo que eu não quero esperar, eu quero usar a última foto, sem dar lock na tabela, sem esperar a tabela destravar, no lock, tá? O no lock é justamente isso, sem travar, sem esperar a trava. Então, quando eu rodo agora esse F5 aqui, ó, ele me traz exatamente o que está na tabela, sem esperar as transações terminar. O que isso quer dizer? Que mesmo
mesmo sem ter comitado aqui, ó, mesmo sem ter comitado aqui, eu tô vendo esses dados. Você tá vendo que tem aqui, ó, 4545. Ou seja, mesmo sem comitar, ele me traz os dados. Eu tô falando aqui, ó, não precisa esperar as transações acabarem. Me traz o que tem agora na tabela. Me traz a foto que você tem agora da tabela. Então, se eu der um rollback aqui, por exemplo, e rodar novamente esse select, ele traz também após a execução. Ou seja, é sempre o que está na tabela, independente de ter transações rodando ou não. Então, dessa maneira, com o no-lock, a gente não trava, né, o banco. Imagina que você está rodando uma procedura gigante, que no meio você dá um select into, você puxa dados de uma tabela para jogar em outra. Então, você está pegando dados de uma tabela para jogar em outro lugar. Só que aqui, né, você vai ficar esperando um tempão as transações ocorrerem, 1 milhão de linhas ocorrerem para depois inserir. Então, essa procedura em si vai levar muito tempo para rodar. Então, o if no lock, a gente quebra esse problema, a gente tira esse problema da nossa frente, podendo ler o dado exato da tabela, principalmente, né, quando a gente está pensando em performance e montando os relatórios, a gente deve usar o no lock. Por padrão, eu falo para você, use no lock sempre nos seus selects, tá? Quando você entender um pouquinho mais sobre locks, dependendo do caso de uso, aí você pode realmente precisar do lock, ou seja, eu preciso que a tabela esteja pronta, sem ler no meio de uma transação, mas aí é para casos mais específicos. Em sua maioria, tá, você vai usar o no lock, beleza? Eu vou fazer outros vídeos mais para frente, explicando um pouco mais dos outros locks, só que como eu disse, a ideia aqui do curso é você já sair com coisas que você vai usar no seu dia a dia. O que você está aprendendo até o momento de join, de condições, é o que você vai usar no seu dia a dia. Então, eu não preciso inserir esses conteúdos agora aqui para você, que não vai fazer tanta diferença, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenham entendido, principalmente na prática aqui, e futuramente vou entrar aí com as procedures, functions e as transactions a gente vai rever, então vocês vão ver que é bem legal aí usar as transactions dentro do SQL também. Lembrando aqui, esse curso é totalmente gratuito, eu preciso da sua ajuda, então ajude a compartilhar se possível, deixa o seu like, se inscreve, comenta aqui embaixo. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra morango para eu saber que você assistiu aqui até o final. E se possível, vire membro do canal, deixa um valeu, qualquer coisa já ajuda aí financeiramente a gente continuar com os projetos gratuitos aqui, tá bom? Me siga no Instagram, @ronavico, e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.